O Enfermeiro, conto de Machado de Assis, nós estamos na terceira parte. E por que é que não há de crer, seu burro? Redarguiu vivamente, arregalando os olhos. Isso o coronel falando contra a não crença do Procópio em almas do outro mundo. Eram assim as pazes. Imagine a guerra. Coibiu-se das bengalas, ou seja, parou de usar a bengala para bater nele, mas as injúrias ficaram as mesmas, se não piores. Eu, com o tempo, fui calejando e não dava mais por nada. Era burro, camelo, pedaço d'asno, idiota, moleirão, era tudo. Moleirão quer dizer, é um molengão, né? Eu gosto de dizer assim, tipo, batatão, né? Nem ao menos havia mais gente que recolhesse uma parte desses nomes. Se tivesse mais gente, ele ia xingar um, xingar outro, né? Dividir a carga ali de vocabulário. Não tinha parentes, tinha um sobrinho que morreu tísico em fins de maio ou princípios de julho, em Minas. Os amigos iam por lá, às vezes, aprová-lo, aplaudi-lo, e nada mais. 5, 10 minutos de visita. Restava eu. Era eu sozinho para um dicionário inteiro, né? Retomando aquela ideia de repartir vocabulário. Mais de uma vez resolvi sair, mas, instado pelo vigário, ia ficando. Não só as relações foram se tornando melindrosas, mas eu estava ansioso por tornar a corte. Aos 42 anos, não é que havia de acostumar-me à reclusão constante ao pé de um doente bravio no interior. Para avaliar o meu isolamento, bastava saber que eu nem lia os jornais, salvo alguma notícia mais importante que levavam ao coronel. Eu nada sabia do resto do mundo. Entendi, portanto, voltar para a corte na primeira ocasião, ainda que tivesse de brigar com o vigário. Bom é dizer, visto que faço uma confissão geral, que, nada gastando e tendo guardado integralmente os ordenados, estava ansioso por vir dissipá-los aqui. Aqui na corte, é claro, aqui no Rio de Janeiro, naquele tempo a corte, a capital do império. Era provável que a ocasião aparecesse. O coronel estava pior. Fez testamento, descompondo o tabelião quase tanto quanto a mim. O trato era mais duro, os breves lapsos de sossego e brandura faziam-se raros. Já por este tempo tinha eu perdido a escassa dose de piedade que me fazia esquecer os excessos do doente. Trazia dentro de mim um fermento de ódio e aversão. No princípio de agosto, resolvi definitivamente sair. O vigário e o médico, aceitando as razões, pediram-me que ficasse algum tempo mais. Concedi-lhes um mês. No fim de um mês, viria embora, qualquer que fosse o estado do doente. O vigário tratou de procurar-me substituto. Vai ver o que aconteceu. Na noite de 24 de agosto, o coronel teve um acesso de raiva, atropelou-me, disse-me muito nome cru, ameaçou-me de um tiro e acabou atirando-me um prato de mingau que achou frio. O prato foi cair na parede, onde se fez em pedaços. Hás de pagá-lo, ladrão! Bradou ele. Resmungou ainda muito tempo. Às 11 horas passou pelo sono. Enquanto ele dormia, saquei um livro do bolso, um velho romance d'Arlincourt. Esse Arlincourt é um romancista que no século ali, no primeira metade do século XIX, era muito, muito famoso. Tão famoso que ele era o principal concorrente, digamos assim, do Victor Hugo. Ele era conhecido até como o príncipe dos romantistas, né? E ele viveu de 1788 a 1856. Hoje em dia, claro, não sei quanto a você, mas eu acho que esses romances foram muito esquecidos. Só você tentar procurar um romance dele no Amazon, por exemplo, você vai ver que é bem difícil achar. Victor Hugo, por outro lado, você acha livro dele torto e direito.
Bom, mas o importante é que tinha esse velho romance, traduzido, que lá achei. E pus-me a lê-lo no mesmo quarto, a pequena distância da cama. Tinha de acordá-lo à meia-noite para lhe dar o remédio. Ou fosse de cansaço ou do livro, por isso que eu falei um pouco sobre o livro ter sido esquecido, né? Parece que o narrador há uma certa crítica, né? Então, talvez o livro não fosse tão bom assim, né? Não sei se é porque eu estava cansado ou por causa do livro. Ou fosse de cansaço ou do livro, antes de chegar ao fim da segunda página, adormeci também. Acordei aos gritos do coronel. Essa luz apaga aqui. Acordei aos gritos do coronel e levantei-me estremunhado. O que é estremunhado? Estremunhado é sonolento, né? Então ele levantou-se, mas não totalmente acordado. Ele, que parecia delirar, continuou nos mesmos gritos e acabou por lançar mão da moringa e arremessá-la contra mim. Não tive tempo de desviar-me. A moringa bateu-me na face esquerda e tal foi a dor que não vi mais nada. Atirei-me ao doente, pus-lhe as mãos ao pescoço, lutamos e esganei-o. Quando percebi que o doente expirava, ou seja, que ele estava morrendo, recuei, ou já tinha morrido, né? Recuei aterrado e dei um grito, mas ninguém me ouviu. Voltei à cama, agitei-o para chamá-lo à vida. Era tarde. Arrebentara o aneurisma e o coronel morreu, né? Lembre-se, eu coloquei aqui a definição de aneurisma, dilatação anormal de um vaso sanguíneo. Então, se você tem essa dilatação anormal, esse vaso sanguíneo ele deve ser mais ou menos frágil, né? E dependendo do teu esforço, aquilo ali pode estourar. E foi isso que aconteceu. Arrebentara o aneurisma e o coronel morreu. Passei a sala contígua, ou seja, a sala do ladinho, né? E durante 2 horas não ousei voltar ao quarto. Não posso mesmo dizer tudo o que passei durante este tempo. Era um atordoamento, um delírio vago e estúpido. Aqui, novamente, eu quero chamar você à experiência dele, né? Lembre-se, o nosso desafio é não ler palavras, ver as palavras como sinais de uma realidade possível, né? Então imagine, você acabou de matar alguém, e aí você está naquele estado, você já deve ter passado por esse estado em que você está pensando sobre uma coisa a todo tempo, mas a tua mente está vazia, todo tempo meio que volta aquilo na tua mente, mas você não consegue fixar a tua mente, né? Você está nesse estado de atordoamento e de delírio. Só que olha que interessante o jeito que o Machado descreve o delírio, né? É um delírio vago e estúpido. Você não consegue nem ter essas ilusões. Ah, estou tendo um delírio, tá uma aranha gigante no teto. Meu Deus, uma aranha gigante no teto. E isso é um delírio forte, é um delírio bem delineado. Não é esse o delírio dele. É um delírio vago, onde a mente dele não consegue se fixar em nada, mas ao mesmo tempo está delirando, né? Tá imaginando coisas, mas não imaginando profundamente, né? Era um atordoamento, um delírio vago e estúpido. Parecia-me que as paredes tinham vultos. Escutava umas vozes surdas. Voz surda, voz que não faz barulho, né? Então ele escutava vozes que não eram vozes. Os gritos da vítima, antes da luta e durante a luta, continuavam a repercutir dentro de mim. E o ar, para onde quer que eu me voltasse, parecia recortado de convulsões. Não creia que esteja fazendo imagens nem estilo, né? Não estou fazendo aqui, querendo te impressionar a literatura. Não. Digo-lhe o que eu ouvia distintamente. Eu ouvi umas vozes que me bradavam: assassino! Assassino!